de Pitágoras. É muito interessante, viu? Porque dia 2 de agosto desse ano teve um artigo que um matemático conseguiu provar nesse artigo. Ele disse que o teorema de Pitágoras as pessoas utilizavam 1000 antes da época que viveu Pitágoras, que os pitagóricos viveram. Nós utilizamos o teorema de Pitágoras como se fosse um matemático chamado Pitágoras que descobriu. Já sabia que não era ele, já sabia que o Pitágoras ele foi um matemático que ele acreditava que a matemática dominava o universo. Ele acreditava que as pessoas que entendiam matemática eram mais superiores que as demais. Isso é o que o Pitágoras falava, não sou eu não, tá? Eu não acredito nisso. Começaram a me olhar de um jeito assim, tipo, não, isso é o Pitágoras. E aí ele criou uma escola chamada Escola Pitagórica. E nessa escola não se cobrava para ter aula, não, mas você só podia se você entendesse de matemática, se você gostasse de matemática. É uma coisa natural, né? Você não gosta, você já nem vai, né? Mas só aí os pitagóricos ficavam ali fazendo coisas de matemática e ali desenvolveu o teorema de Pitágoras. Não algébrico, mas de forma geométrica. Algébrico é o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Quando eu falo algébrica é quando tem letra X, Y, Z. Isso aí veio depois. A gente está falando de antes de Cristo, aí o Al-Khwarizmi, que é um matemático por volta de 500 depois de Cristo, que foi o primeiro a introduzir algumas letras, mas não letra X, Y. O desconhecido, ele colocava uma palavra, mas era uma palavra já fixa. Então, eles começaram a perceber, as letras começaram a ser desenvolvidas por volta de século XVI, com René Descartes, com Pierre de Fermat, com o Newton, com Euler. Então, a matemática, para chegar no X, Y, Z, etc., demorou aí, se a gente considerar do marco zero, porque antes disso, na Grécia, tinha muita matemática, foram 1.600 anos para chegar no que eu vou fazer aqui, tá? Que é a informação, a generalização. Mas aí o matemático, em agosto, dia 2, ele descobriu que não foram os pitagóricos que fizeram o teorema de Pitágoras, mas isso era feito já lá na Mesopotâmia, nas primeiras civilizações, quando eles começavam a ter que dividir terra. Então, lá nas primeiras civilizações que descobriram o teorema de Pitágoras aqui. O teorema de Pitágoras é muito utilizado nas construções civis, e por isso que eles utilizavam, para você demarcar a terra e formar ângulo de 90 graus, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Mas é muito comum um pedreiro, por exemplo, se ele quer descobrir onde tem uma quina, para ele não fazer... Peraí, eu tô achando que... Bom, ele coloca uma corda de 12 metros e ele monta um triângulo e aí ele tenta colocar aqui, ó, aqui 5 metros, aqui ele coloca, por exemplo, 4 metros e aqui ele coloca 3 metros. Ele tenta fazer esse triângulo fechado, bonitinho. E aí ele sabe, o pedreiro sabe que quando ele consegue esse triângulo, 3, 4, 5, ele sabe que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Ele tem certeza disso. Ele vai aprendendo de forma empírica, alguém passou para ele, outros já descobriram, mas a ideia é que você formando um triângulo 3, 4, 5, com uma corda aí de 12 metros, porque o perímetro é 12, né? 5 mais 4 é 9, mais 3 é 12, ele sabe que esse ângulo é de 90 graus, então ele sabe que ali é perpendicular, tá bonitinho, então ele pode colocar as paredes ali. E isso aqui ele sabe porque ele está utilizando o teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras ele é aplicado em triângulos retângulos. E o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, isso mesmo. Aí, esses dois lados aqui, que fazem o ângulo de 90 graus, a gente chama de catetos, tá? Eu vou chamar de A e B. E o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa, que eu vou chamar de C, tá? O teorema de Pitágoras, ele diz que, eu vou tentar demonstrar isso com vocês, mas ele diz o quê? Ele diz que esse cateto ao quadrado, esse cateto é a medida do cateto. Então, a medida do cateto ao quadrado, eu vou chamar de A ao quadrado, mais a outra medida do outro cateto aqui ao quadrado, é igual à sua hipotenusa ao quadrado, C ao quadrado.
Então, isso aqui que é o teorema de Pitágoras. É muito comum a gente falar assim, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Acho que vocês já ouviram isso. Inclusive, eu já falei na última aula, lá na parte online. Vocês fazem um relatório, eu até li que alguém comentou que falamos do teorema de Pitágoras e tal. O teorema de Pitágoras é isso. A sua hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E isso sempre é verdade? Isso sempre é verdade. Mas é só verdade quando o triângulo é o quê? Reto, 90 graus. Está tudo certo que vocês falaram. A gente chama isso de triângulo retângulo. Porque é um ângulo reto. Então, tudo bem? Tudo bem? Se nós olharmos aqui, ó, o que nós temos? Isso vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e 25 ao quadrado é 25. 25 ao quadrado é 625. Foi mal. 16 mais 9 dá 25. 25 é igual a 25. Tudo bem? Tudo bem? Chegamos numa igualdade aqui, né? Está entendendo? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Alguma dúvida aí? Não? Na última aula, no exercício, nós utilizamos o teorema de Pitágoras lá. Qualquer coisa já tem uma aplicação de exercício ali. A pergunta é, por que isso é verdade, né? Por que isso é verdade? Existe um livro que, se eu não me engano, são 120 demonstrações diferentes, no caso, do teorema de Pitágoras. Até um presidente lá dos Estados Unidos, que gostava de brincar de matemática, ele tem uma demonstração. Ele fez uma demonstração mostrando, é verdade, o teorema de Pitágoras. Demonstração é o seguinte, você parte de coisas que você sabe que são verdadeiras, e aí o seu objetivo é fazendo operações, coisas verdadeiras, você tem o que a gente chama de hipóteses, você vai fazendo afirmações, contas, e você chega na fórmula que seria isso aqui. Isso aqui não é uma fórmula, né? Mas você chega nessa relação aqui. Tá? Eu vou fazer com vocês, porque eu acho que isso acaba sendo uma coisa interessante aqui. Tá? Então, eu vou desenhar aqui um triângulo, retângulo, triângulo com ângulo de 90 graus. Eu vou traçar a altura, mas a altura relativa à hipotenusa, tá? Porque o que é a altura, tá, pessoal? Um triângulo ele tem 3 alturas. 3 alturas. E aí que está o negócio. Se eu estiver pensando que a altura relativa a esse segmento aqui, a gente traça uma reta suporte. Nesse caso não precisava, mas eu traço uma reta suporte que contém o lado do triângulo. E aí eu traço uma reta perpendicular a essa reta suporte. Perpendicular quer dizer que forma ângulo de 90 graus. Eu traço uma reta perpendicular passando por esse vértice, por esse ponto. E essa perpendicular vai interseccionar o lado, nesse caso, vai interseccionar minha reta suporte, nesse ponto. E aí a altura é a medida desse segmento, que começa nesse vértice e vai até esse ponto. Começa nesse ponto A e vai até esse ponto H, por exemplo. Então, a medida do segmento AH, a gente pode chamar de Hzinho, que é a altura do triângulo. Mas o triângulo tem 3 alturas, porque eu poderia considerar minha reta suporte a esse segmento desse lado aqui, e aí eu ia trazer uma perpendicular, vou até fazer, ó. Eu traço uma reta que contém esse lado, chamar de ABC, tá? ABC. Então, eu trouxe uma reta suporte. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer até de outra cor. Eu vou trazer, desse ponto vértice, eu vou trazer a perpendicular. Perpendicular é uma reta que forma aqui o ângulo de 90 graus. Tá? Passando por esse ponto. Vai interceptar aqui, sei lá, no ponto L. Então, a minha altura relativa ao segmento AC é a medida desse segmento. É o segmento BL. A sua medida, 5 centímetros, 10 centímetros, é a medida da altura. Estão entendendo? Isso que é altura. Estão entendendo? A altura relativa à hipotenusa. Parece que eu estou falando. Isso parece que eu estou falando besteira, mas o legal é quando o triângulo é obtusângulo. Ó, vou deixar claro, porque
faz sentido a definição. Um triângulo é obtusângulo quando o seu ângulo é obtuso, tá? Então, por exemplo, ângulo obtuso é quando ele é maior que 90 e menor que 180. Por exemplo, 120 graus aqui, vai. É um ângulo obtuso. Então, o triângulo é assim. Tem 3 pontas aí, né? 3 vértices, é um triângulo. Eu quero traçar a altura relativa a esse segmento aqui, ó. Como que a gente faz? Traçamos a reta suporte que contém os segmentos, está entendendo? E aí a gente vai traçar uma reta perpendicular, passando por esse vértice e perpendicular à reta suporte. Então, a reta vai ser assim. Está entendendo? Vai interseccionar a reta num ponto. Então, a minha altura é a medida desse segmento AH. Isso aqui que é a altura. Relativa a esse lado. Estão entendendo? Não entendi muito bem. Não? É que a gente está acostumado à altura só no meio do triângulo. E aí que tá. Não é isso. A gente tá, não se preocupe, eu também fazia confusão, porque eu não entendia. A gente está acostumado com uma altura sendo alguma coisa assim só. No fundo mas o que é? Você pega um vértice e você traça uma perpendicular à reta suporte ao lado. Tem que formar ângulo de 90. Então, quando você traça a perpendicular, quando você traça a reta perpendicular tem que formar ângulo de 90. Ela vai ficar para fora do triângulo. Você concorda ou não? Porque qualquer segmento que eu traçar aqui não vai ter 90 graus, tá entendendo? Então, por exemplo, tá? Se eu considerar, depois eu vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Vou deixar só esse triângulo aqui. Se eu considerar um triângulo que a gente fala que ele é acutângulo, todos os ângulos são agudos, as alturas elas ficam dentro do triângulo. Eu tenho essa reta suporte, aí eu traço a minha perpendicular. Vou traçar de outra cor. Minha perpendicular está aqui, ó. Tracei a minha perpendicular. Beleza. Tanto faz o ângulo. Se aqui para cá é 90 e para cá também é 90. A minha altura é esse segmento aqui. Vou chamar de H1. Tá entendendo? Agora eu vou traçar uma outra altura relativa a esse vértice aqui, ó. Esse vértice. O que a gente faz? A gente vai traçar a perpendicular. Tem que formar ângulo de 90. Então, esse segmento que eu acabei de desenhar, eu vou chamar de H2. É a minha altura 2. Está entendendo? Tem 3 alturas num triângulo. Se eu tenho esse segmento e eu traçar minha perpendicular, elas até se interceptam, tá? No mesmo ponto. Esse ponto de interseção a gente chama de ortocentro, se eu não estiver enganado. Mas isso não importa. Ó, eu traço a minha perpendicular ao lado aqui, tá? E aí, esse segmento que eu acabei de traçar é minha altura 3. Até aqui, tudo bem? Quando as 3 ele, tipo, se for assim, ele vai ser sempre igual, né? Só se o triângulo for isósceles. Aí vai ser igual. O triângulo é isósceles quando 2 lados são iguais e um é diferente. A pergunta dele, para o pessoal de fora, não, mas pessoal online, fora eu quis dizer do bait aqui. Se o H3 vai ser igual ao H2. E a resposta é não, porque o triângulo pode ser escaleno. O que é um triângulo escaleno? Todas as suas medidas aqui são diferentes. Seus lados são diferentes. Aí as alturas não são iguais. Mas elas sempre intersectam no mesmo ponto. Mas elas não são iguais. Se o triângulo for isósceles, aí você vai ter 2 alturas iguais. Se o triângulo for equilátero, que quer dizer que são os 3 lados iguais, aí todas as alturas se coincidem e são iguais, bonitinho. Tudo bem? Agora eu vou de novo na sua pergunta, tá? Porque eu acho que eu não respondi ela ainda. Estou vendo na minha cabeça, tá, que está incompleto. Eu vou de novo desenhar aquele triângulo. Um obtusângulo. Aqui é um triângulo acutângulo, porque todos os ângulos são agudos, estão entre 0 e 90 graus. O nome do triângulo pode ser em relação aos ângulos e em relação aos lados. Em relação aos ângulos, se os 3 ângulos são agudos, acutângulo. Se tem um ângulo de 90 graus, vocês sabem, é o quê?
Retângulo, retângulo. E se tiver um ângulo obtuso, obtusângulo. Isso é nomenclatura de triângulo em relação aos ângulos. E nós temos em relação aos lados. Se os três lados são diferentes, como é o caso aqui, escaleno. Se tem dois lados iguais e um diferente, isósceles. E se os três lados são iguais, equilátero. Beleza. Agora eu vou desenhar um triângulo. Obtusângulo. Obtusângulo. Obtusângulo porque esse ângulo é maior que 90, tá? Pode ser 120, 110, não importa. Como a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus, não tem como ter dois triângulos com 90. Muito menos dois triângulos com um ângulo obtuso. Estão percebendo? Por isso que a gente fala, se tiver um ângulo obtuso, um ângulo de 90. Porque só tem como ter um mesmo. Agora, o acutângulo, a gente fala que são os três ângulos agudos, porque tem que ser os três. Porque a soma sempre é 180. Mas beleza. Quando eu traço esse triângulo obtusângulo, eu também tenho três alturas. Três alturas. Vamos traçar elas. A primeira que eu chamei de H1 aqui, ó, eu vou também pegar esse vértice e vou chamar de H1. É meio visual aqui, mas vocês concordam que tem que formar ângulo de 90 graus? Então, vocês concordam que para formar ângulo de 90 graus é relativo mais ou menos aqui? E isso aqui é o meu H1? Estão entendendo? Agora eu vou traçar daqui uma reta de modo que forma ângulo de 90. E esse é o problema, a gente não consegue enxergar muito bem. Mas o que a gente faz? A gente considera uma reta suporte aqui, para a gente poder enxergar como ficaria perpendicular. Aqui também tem reta suporte, só que como a perpendicular está dentro do triângulo, fica fácil, a gente nem desenha essa reta suporte. Mas sempre tem as retas suportes. Aí eu vou traçar perpendicular. Eu sou um pouco torto, mas vocês conseguem perceber que a perpendicular seria... Eu teria que fazer conta, na verdade, para ter certeza aqui. Mas, aparentemente, é bem aqui assim, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui? Seria legal fazer um software chamado GeoGebra. Eu posso fazer para vocês e mandar, pedir para o Alessandro depois compartilhar. Mas, ó, a minha altura relativa a esse vértice está para fora. Seria essa aqui, H2, H3, né? E aí fica uma confusão. Mas é isso aí. Agora, vai ficar mais fácil, acredito eu. Vamos traçar relativa a esse vértice. Como que vai ficar? Você vai traçar a reta suporte. O vértice não está aqui. Aqui está fácil a perpendicular. Aqui estava mais difícil, mas aqui está fácil porque aqui está horizontal. Pensa que está horizontal no seu caderno. Se está horizontal no seu caderno, é uma vertical que vai ser a perpendicular. Vocês concordam? Então, supondo que isso aqui esteja horizontal bonitinho, a minha vertical é essa aqui, ó. De baixo para cima. Ou de cima para baixo. Então, aqui minha altura, H2. Estão entendendo? É meio confuso mesmo, eu tinha dúvida. E o ponto de interseção, elas vão se interceptar? Vão, mas no caso do ângulo, no obtusângulo, elas se interceptam aqui para fora. Olha que legal, essa aqui bateu certinho. As três se interceptam, sempre. Professor, você roubou? Eu roubei, porque eu fiz um desenho de qualquer jeito aí. Mas se você faz com régua e compasso, bate certinho. Inclusive, tem uma demonstração disso. Que as retas se intersectam. Se intersectam, elas passam pelo mesmo ponto, as três. Tanto H1, como H2, como H3. Então, eu poderia fazer primeiro... Isso em qualquer triângulo? Qualquer triângulo. Pronto. Bom, mas não é isso o assunto da aula, tá? Mas isso é importante. Geometria. Não costuma cair muito isso, tá? Em geral, você traça a altura. Enfim. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte. É bom que eu lembro, se vocês estudaram semelhança de triângulos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar minha altura. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou traçar minha altura relativa à hipotenusa. É engraçado isso, ó.
Quando o triângulo é retângulo, quais são as 3 alturas? Muitos alunos se confundem. Uma altura é essa aqui, ó, que é a altura relativa à hipotenusa, a gente fala. E as outras 2 alturas são os próprios lados dos catetos. Se eu traçar a minha altura relativa a esse vértice, eu não tenho que traçar a minha perpendicular? Se eu traçar a minha perpendicular, vocês concordam que vai ser o próprio lado? E aqui é a mesma coisa, como eu tenho que traçar minha perpendicular, também vai ser esse lado. Então, quer dizer que no triângulo retângulo, são 3 alturas em qualquer triângulo. Uma está aqui e as outras 2 são os próprios lados. Então, num triângulo retângulo, eu vou falar de área hoje, mas você pode calcular a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Num triângulo retângulo, você pode fazer cateto vezes cateto dividido por 2, porque um pode ser base e a outra altura. Está entendendo o que eu estou falando? Num triângulo retângulo, esse aqui você pode considerar como base, esse aqui vai ser só altura, porque é a altura mesmo relativa a esse lado. Então, vamos lá. Calma que agora que vai começar aqui, tá? Aqui nós temos um A, B... Não, aqui nós vamos falar do Teorema de Pitágoras, tá? A, B. Não, mas eu estou falando as definições, que em comum não se ensina muito isso, né? Os professores não costumam falar. Tem pessoas que, com todo respeito, não são todos, é a minoria, mas nem sabe isso. Nem sabe. Então, vamos lá. Não é de praxe isso aqui, não, tá? Mas, para não confundir ali com ABC, eu ia colocar aqui como A, mas para ficar igual, vai ficar igual a ABC ali, eu vou chamar esse cara de C. Não é muito comum, a gente costuma, como aqui está o vértice A, a gente costuma colocar o lado oposto como um Azinho, mas era só eu inverter aqui, né? Mas tudo bem, deixa assim mesmo. Aqui é C, aqui vai ser Bzinho, e aqui vai ser Azinho. Vocês não precisam, mas como o que eu estou querendo dizer é que se eu chamar isso aqui de vértice C, isso aqui de vértice A, é assim que a gente costuma, né? O vértice oposto, o lado oposto ao vértice A, a gente chama de Azinho e vice-versa. Mas isso não tem nada a ver. Pode ir, não importa. Beleza. Então, eu estou com um triângulo retângulo e eu vou traçar minha altura relativa à hipotenusa, que eu vou chamar de H. De H, que é a palavra altura em inglês, tá? Beleza. Vocês lembram de semelhança de triângulos que eu comentei? Se tem 2 triângulos com 2 ângulos iguais, eles são semelhantes? Vocês lembram disso? A gente vai usar isso daí, tá? Bom, vamos com calma. Esse ângulo aqui, ó, que são os ângulos agudos, esse ângulo eu vou chamar de alfa. Eu não sei o ângulo, eu vou chamar de alfa. E esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Mas uma coisa eu sei, que alfa mais beta vale 90 graus. Todos concordam que a soma desses 2 ângulos vale 90 graus? Se não, pode perguntar. É legal que vocês perguntem. O pessoal aí que está aí também, tá? Do Google. Ou do Zoom. A soma dos ângulos internos, quando eu falo soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, eu estou considerando os 3 ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus. Então, alfa mais beta, mais esse ângulo aqui tem que ser 180. Só que esse ângulo aqui é quanto? 90. Então, quer dizer que esse mais esse tem que ser 90, porque 90 mais 90 é 180. Vocês concordam? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Beleza, beleza. Vocês são bons, né? Os melhores do Brasil. Bom. Quando eu tracei a altura relativa à hipotenusa, me deu esse ponto H, e aí nós tivemos esses 2 segmentos aqui, ó, tanto BH como HA. Esses segmentos, um eu chamo de M e o outro eu chamo de N. É a medida, tá? A medida do segmento BH eu chamo de M e a medida do segmento HA eu chamo de N. Sei lá, 5 centímetros, 10 centímetros, sei lá quanto tem, mas são as medidas. Eu não sei quais são, eu chamei de por letras aí.
Beleza? Tem nome isso daí. Isso aí se chama projeção, esses segmentos aqui. Isso aqui, ó, BH, é a projeção relativa a esse cateto. E o pessoal costuma também não entender o que significa projeção. Projeção, pessoal, o arquiteto usa bastante, hein? Eu sei que tem um aqui que vai ser arquiteto. Eu falei na primeira aula falar. Projeção usa bastante. O engenheiro mecânico também, vocês têm que olhar peças com diversas frentes, diversas projeções aí. Então, eu tenho de novo uma reta, aí eu tenho um ponto. Aí eu quero traçar a projeção ortogonal desse ponto nessa reta. Então, o que seria isso? De novo, uma perpendicular. Eu traço uma perpendicular, formando, ou seja, 90 graus, tá? E aí, esse ponto eu vou chamar de A. Aí, quando eu traçar essa perpendicular, ela vai interseccionar a reta nesse ponto aqui, que eu vou chamar de A'. Esse ponto A' que é a sua projeção. É a projeção ortogonal do ponto A relativa a essa reta. Reta R, vai. Vocês entenderam o que é projeção? É você pegar esse ponto e projetar ele na reta, perpendicularmente. Eu posso projetar no plano, por isso que o arquiteto e engenheiro usa muito. Se eu pegar as fontes de luz que tem aqui e projetar para saber em que pontos do chão vão estar, eu traço minha projeção ortogonal relativa ao plano. Então, eu só traço perpendicular, estão entendendo? Isso é a projeção ortogonal. Ortogonalidade você pode pensar como perpendicularidade. 90 graus, só isso. Beleza. Agora eu vou traçar um segmento aqui. Tô velho. Não ri não, hein? Não. Eu vou um dia conseguir agachar sem sofrimento. Vocês vão ver. Última aula eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Já emagreci 2 quilos. Engordei 5, isso eu não falo. Mas se eu já emagreci 2, eu já emagreci. Então, vamos lá. C e D vai ser esse segmento aqui. Não, é verdade. No começo do ano eu falei, eu vou emagrecer 10 quilos. Já emagreci 2. Engordei 5, mas 2 eu já emagreci. Então, se eu emagrecer mais 8, não importa se eu vou engordar 20, mas se eu emagrecer 10, tá bom. Ó, vamos lá. Aqui tem o CD. Eu vou traçar a projeção ortogonal desse segmento CD. O que seria a projeção ortogonal? Eu vou pegar esse ponto aqui, vou traçar a minha o quê? Que vocês já sabem? Perpendicular. Muito bem, olha que legal. Aí esse ponto aqui eu vou chamar de C'. Aí eu vou tomar esse ponto D aqui, ó. Vou traçar a minha perpendicular. Isso, olha que bonito. Aqui tem um D'. Agora, vocês concordam que qualquer ponto que eu tomar aqui no meio do segmento CD, quando eu traçar minha perpendicular, vocês concordam que vai ficar aqui no meio? Concorda ou não? Então, a minha projeção ortogonal do segmento CD é esse segmento C', D' aqui, ó. É isso aqui. Está entendendo? Bugou? Você entendeu esse? Isso é a projeção ortogonal de um ponto. Mas nós podemos traçar a projeção ortogonal de um segmento inteiro. Segmento inteiro. Como a gente pode pensar? Isso, são todos os pontos que você joga na reta. Então, esse espaço seria esse segmento, esse espaço seria a projeção ortogonal desse segmento. Perfeito. Todos entenderam? Então, agora, olha só que interessante. BH é a projeção ortogonal do cateto aqui, ó. Por quê? Esse ponto eu tracei a perpendicular, é o H. O ponto B ele já está na reta, então a projeção ortogonal dele continua sendo ele. Estão entendendo? E todos os pontos que eu pegar aqui, se eu jogar na reta, a reta seria a reta suporte BA aqui, tá? A reta que passa por BA. Se eu pegar todos os pontos que estão nesse segmento e jogar na perpendicular, vai bater aqui no meio, vocês concordam? Sim. Então, esse segmento BH, que a gente vai chamar de M é a medida dele. A gente vai falar que ele é a projeção. É a projeção desse cateto.
é a projeção relativa ao cateto BC. Estão entendendo? Isso são os nomes, são as definições. Estão entendendo? Beleza. Vocês são muito inteligentes, o N é o quê? Isso, então a gente chama de projeção. É que ele não é perpendicular, mas os seus pontos foram obtidos de perpendiculares traçadas por AC. Então a gente chama de projeção. Você falou corretamente, sim? Só que a gente chama de projeção, porque ele é projetado. Aí você pega o CA e joga aqui dentro. Né? Mas é que você joga perpendicularmente. Está entendendo? Ótimo, ótimo. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar, então, que eu acho que a parte mais difícil já foi. Agora foi para a parte fácil, que é conta. Pessoal do Google, tá tudo bem? Agora que vai ficar legal, hein? Que vai ficar pontinho para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora é o seguinte. Eu vou dividir esse triângulo aqui em dois, ó. Só para ficar fácil, não precisa, tá? Pode ser que eu deixe mais difícil. Mas a intenção é deixar mais fácil. Ó, aqui tem o H, aqui tem o B, aqui é A, aqui é M. E agora esse triângulo eu também vou separar. Colocaria aqui. Aqui nós temos H, aqui nós temos C, aqui nós temos H, e aqui nós temos A. AC eu chamei de B, HA, M. Perfeito. Eu separei os dois triângulos aqui. No fundo não precisa, tá? Você já sabe que tem eles. Então, nós temos três triângulos. Nós temos esses dois e temos o grandão. E eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque nós temos dois ângulos iguais. Se você tem dois triângulos com dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Foi um assunto da nossa aula. Quais são os ângulos? Ó, aqui é 90. Esse ângulo aqui é quanto? Esse ângulo aqui. É beta, vocês concordam? Se aqui é 90, quer dizer que a soma desses dois aqui tem que dar 90, vocês concordam? Porque a soma é 180? Então, esse ângulo aqui, pessoal, ó, esse ângulo aqui, obrigatoriamente tem que ser alfa. Por quê? Porque alfa mais beta é 90. Está entendendo? Então, esse ângulo aqui, ó, quando eu tracei a altura, com certeza esse ângulo é alfa. E aqui vai ser a mesma coisa, ó. Esse ângulo aqui, ele é o quê? Ele é alfa. Então, esse ângulo aqui de cima tem que ser o quê? Beta. Porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Esse ângulo aqui é beta. Alfa mais beta é 90. Está entendendo? Mas tem alguma coisa para definir qual que é alfa e beta? Não, como eu que enxutei aí. Eu coloquei alfa e beta. Poderia colocar teta, poderia colocar outra letra. O importante é que são letras diferentes. Tá? Mas quando você colocou alfa e beta nessa ordem, com certeza esse vai ser alfa e esse vai ser beta. Com certeza. Se você colocasse aqui teta e gama, aí com certeza esse seria teta. Não tem problema a letra, mas quando eu definir que aqui é alfa e aqui é beta, esses dois ficam determinados. Está entendendo? Ótimo, ótimo, ótimo. A parte mais difícil já foi. Então vamos para a parte fácil. Os triângulos, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque nós temos dois ângulos iguais. Então vamos aplicar a semelhança de triângulos aqui. Em quais triângulos que eu estou vendo 3? Não, você vai brincar, você vai fazer semelhança de triângulos de todo jeito. Todo jeito. Então vamos pegar, para brincar, vamos pegar o maior e o da esquerda. Então vamos lá. Se a gente pegar o maior, ó, triângulo, deixa eu chamar de ABC, triângulo ABC. Você não precisa escrever, isso é uma formalização que não é desnecessária, tá? Mas o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo, onde eu vou para o CBH. Não precisa se preocupar muito agora com isso, não. Mas delta, em geometria, quer dizer triângulo ABC, que é o grandão, é semelhante ao triângulo CBH, que é o pequenininho da esquerda aqui.
Mas não se preocupa muito com isso. A gente vai fazer a semelhança agora. Ó. Vamos lá. O triângulo grandão, vamos começar com a hipotenusa. A hipotenusa, vocês concordam que é C? Então, C está para a hipotenusa, vai estar para a hipotenusa desse triângulo. O triângulo é retângulo. Então, o Czinho, que é a medida do segmento BH, ele está para quem? Que letra é aqui? Para A. Vocês estão entendendo? Então, o Czinho está para A. Assim como... Agora, vamos pegar um outro segmento aqui no grandão, porque a gente começou com o grandão. O C é relativo ao grandão, ao ABC. Então, eu vou escolher o A ou o B, tanto faz com o segmento, tá? Eu vou colocar o A aqui, ó. O A. Aí eu vou ter que identificar. Lembra dos lados homólogos? Não pode se confundir lados homólogos, porque o A está oposto a alfa. Então, quem que está oposto a alfa aqui? O M, né? O M. Assim como está para M. Tudo bem? Aqui, pessoal, a gente poderia escrever B está para A. Poderia também. Mas não é tão necessário. Aqui já basta. Olha que interessante, ó. É uma igualdade entre duas frações. Vocês podem multiplicar em cruz. Quando a gente faz isso, vai ficar A vezes A. A vezes A dá A ao quadrado. Igual a M vezes C, que vai ficar M vezes C. Beleza. É isso aqui. Pessoal, isso aqui a gente chama de relação métrica. Isso é tipo uma fórmula. Se chama de relação métrica no triângulo retângulo. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está dizendo que o seu cateto ao quadrado, porque o A é cateto. Então, ele está dizendo que o seu cateto ao quadrado é igual ao produto. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, é o produto da sua projeção vezes a hipotenusa. Porque olha que interessante, ó. O cateto A está aqui. Então, A ao quadrado é igual à sua projeção que é M, vezes a hipotenusa, que é o C. Estão entendendo? É isso que está falando, ó. Seu cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Isso é uma fórmula. Às vezes ajuda para resolver alguns problemas assim. Principalmente se o triângulo estiver meio invertido com um ângulo de 90 graus para cima, você já pensa nisso. Mas beleza. Vamos fazer a mesma coisa agora nesse triângulo grandão com o triângulo pequeno, ó. Para a gente ir mais rápido. Triângulo ABC é semelhante ao triângulo ACH. Então vamos de novo, ó. A hipotenusa do grandão está para quem? Agora eu estou olhando o grandão com esse da direita. Falam para mim, ó. A hipotenusa está para quem? Isso, a hipotenusa é oposto a 90. O C é oposto a 90, é a hipotenusa, então ele tem que estar para o oposto a 90. Ele tem que estar para a hipotenusa, está para B. Assim como, se eu pegar o cateto B lá, ó, o B está para quem, hein? O B é oposto ao beta, então ele está para o N, que é oposto a beta. Perfeito. Se você multiplicar em cruz, quer dizer que B vezes B, que é B ao quadrado, é igual a N vezes o C. Muito bem. Muito bem. É a mesma coisa, ó. Esse cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Está entendendo? Então, dado um triângulo retângulo, seu cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Agora, a última tem mais, tá? São 4. Vamos fazer a última. Vamos fazer mais uma semelhança de triângulos? Vamos, né? Muito bem, gostei da empolgação. Muito bem. Muito bem. Eu nem sei se vai dar certo, mas vamos fazer dos dois pequenos, porque são todos semelhantes. Vamos fazer dos dois pequenos, porque assim que é matemática, a gente faz sem saber se vai dar certo. A gente faz conta, ó. Esse triângulo pequeno é semelhante a esse triângulo aqui. Então, vamos lá. O triângulo B... Não, vou começar com C. CBH. Não importa muito isso, eu só estou tentando pegar a correspondência dos vértices. Eu comecei com alfa, beta, gama, então vai ficar para o A,
CH. Eu estou dizendo que esse triângulo aqui é semelhante a esse. Por que eu sei que eles são semelhantes? Porque os ângulos são iguais. É o ângulo. Agora, se eu pensar que a minha hipotenusa está para a minha hipotenusa, ó, a hipotenusa aqui, vamos começar com esse da esquerda. A hipotenusa oposta a 90 está para a hipotenusa oposta a 90. Então, o A está para B aqui. Vocês concordam? O A está para B. Assim como... Oi. Essa conta, ela vai fazer a gente descobrir o quê mesmo? O teorema de Pitágoras. Que os lados são iguais? Não, que A ao quadrado mais B quadrado é igual a C ao quadrado. Os lados não são iguais aqui não, tá? A única coisa que eu sei que são iguais é o H. É teoria isso aqui, viu? A gente está em busca de coisas. O que a gente vai descobrir é o teorema de Pitágoras. O que eu já falei que é verdade, a gente vai mostrar que é verdade. Eu não sei se vocês vão gostar, mas o que eu estou querendo dizer é que a matemática ela é provada. Você parte de coisas que você sabe, vai você vai mostrando as coisas. Provavelmente não vou mostrar mais nada. Eu achei que essa aqui já está bom para vocês, mas a ideia é que a matemática tudo é provado, tudo. Vocês estão aprendendo logaritmo. O logaritmo tem as propriedades. Log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Isso é provado. Por que o log do produto é uma soma? Por quê? Porque log de A elevado a M, você dá um tapa no M, tudo isso é provado. Tem uma modificação, tem isso aí ó, por trás. Bom, vamos lá. Ó, o A está para o B, mas isso que eu estou fazendo é importante, porque vocês vão trabalhando a semelhança de triângulos. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, gente? Ó, o A está para o B. Assim como o M, que é oposto a alfa, está para quem? Cuidado, hein? Aqui é onde eu falei que vocês se confundem. Mas vocês nunca erraram. Mas toma cuidado. O A está oposto a 90, está para o B, está oposto a 90. Tá beleza. Hipotenusa para hipotenusa. Agora, o M está para quem ali? H. O M está oposto a quem? A alfa. Quem está oposto a alfa aqui? H. Lembra dos lados homólogos? Lados homólogos. O M está para H. Beleza? Tudo bem? Beleza. Isso não vai me ajudar a resolver nada, tá? Pelo que eu estou vendo aqui. Mas nós podemos ir brincando. Assim como... Eu vou escrever outro. Então, ó. Eu só estou escrevendo essas duas porque eu queria provar as relações, mas eu poderia continuar. Ó. O A está para o B, o M está para o H. Está faltando uma letrinha aqui. Está faltando qual? Eu já fiz o A, já fiz o M. Está faltando o H, que é esse cara aqui. Ó. O H está para quem aqui? Está para N de navio. Vocês estão entendendo? Agora, aqui eu tenho uma coisa interessante aqui. Que se eu pegar só essas duas, porque é tudo igualdade, a gente costuma pegar duas frações só. Se eu escolher apenas essas duas, e de novo multiplicar em cruz, eu tenho uma outra relação métrica que eu nem queria mostrar para vocês, mas ela surgiu aqui. H vezes H, H ao quadrado, igual a M vezes N, que dá M vezes N. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a sua altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. Ele está dizendo que se essa altura aqui ao quadrado é igual a esse cara vezes esse cara. É isso que ele está dizendo. Não, são relações... Isso aqui se chama relações métricas, tá, pessoal? Relações métricas. Eu não vou escrever mais, mas é no triângulo retângulo. Então, são relações métricas. Bom, praticamente acabou aí. Deixa eu pensar como a gente vai fazer para ficar mais fácil. H ao quadrado, tá. Beleza, beleza, beleza. Tá. Vamos continuar aqui, ó, para não escrever mais. Pessoal, ó, voltando. Aqui é o triângulo maior com o da esquerda. Hipotenusa está para hipotenusa, ó, voltando, ó. Hipotenusa está para hipotenusa. Aí eu coloquei A está para M. O A é oposto a alfa,
está para o M, que é oposto a alfa. Se eu continuasse, A, C, está faltando B, né? Está faltando B. O B estaria para quem? Eu estou olhando para o da esquerda aqui. Hein? Estaria para H. Perfeito. Perfeito. A vezes B. Eu acho que esse aqui vai ser legal. Esse aqui já vai dar para a gente. Se eu pegar, então, isso é tudo uma igualdade. Eu olhei essa com essa, mas eu poderia olhar essa com essa. Poderia ser essa com essa também, tanto faz. Eu vou olhar essas duas, tá? Como não tem espaço, eu não queria apagar o triângulo, eu vou tentar fazer aqui. Não sei se vai dar espaço, o certo era apagar o triângulo, mas eu queria deixar ali na lousa para o pessoal que está assistindo. Então, olha só, eu vou pegar lá, ó, C está para A, assim como eu estou olhando para lá de novo, C está para A, só que ao invés do A para N, que a gente já fez, eu vou pegar o B para H. B para H. Beleza, beleza. Isso aqui está legal. Olha que interessante. Eu vou multiplicar em cruz aqui, tá? Então, eu tenho A vezes B é igual a H vezes C. Vocês concordam? Beleza. Isso aqui é uma outra relação. Lembra que eu falei que tinham 4 e eu não ia provar? Eu acabei provando todas. Isso aqui é a última, que diz que o produto dos catetos, A vezes B, é igual a sua altura vezes a hipotenusa. Sua altura vezes a hipotenusa. Está faltando só uma, que é o que a gente chama de teorema de Pitágoras, mas agora está bem facinho. Eu poderia deixar como exercício, mas eu não vou deixar, não. Eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou fazer. Bom, eu não sei se vai dar certo. Aí que tá. Eu não sei se vai dar certo. Eu vou fazer uma conta e a gente vê o que acontece. Aqui está uma igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou elevar ao quadrado essa equação. Como assim elevar ao quadrado? Por exemplo, eu tenho 5 igual a 5. Então, se eu elevar ao quadrado, vai ficar 25 igual a 25. Continua verdadeiro, vocês concordam? E vai ser assim mesmo, porque se essa expressão é igual a essa, se eu elevar ao quadrado, elas continuam verdadeiras. Então, o que eu vou fazer é elevar ao quadrado isso. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. É importante vocês entenderem que é assim que a gente faz testes, a gente não sabe onde vai chegar. Quando você sabe, é legal, né? Então, eu estou levando A vezes B ao quadrado. Vocês já aprenderam que A vezes B ao quadrado, eu vou levar o H vezes C ao quadrado também. Quando a gente eleva ao quadrado, o que vai acontecer aqui? Vai ficar A ao quadrado vezes esse B ao quadrado, igual o H, que eu vou elevar ao quadrado, vezes o C, que eu vou elevar ao quadrado. Estão entendendo? Sim ou não? Sim? Beleza. Beleza, beleza. Eu não sei se vai ajudar, esse é o problema, mas eu vou chutar. Vou chutar aqui. Vou dar uma de chute. A ao quadrado, vocês concordam que vale M vezes C? Está dizendo aqui, ó, A ao quadrado é igual a M vezes C. Então, no lugar do A ao quadrado, eu vou colocar M vezes C. Então, aqui tem A ao quadrado. No lugar do A ao quadrado, eu vou colocar o quê? M vezes C. Não é quadrado, tá? Porque o A quadrado que vale M vezes C. Agora, aqui eu tenho B quadrado. Mas alguns já estão olhando para cá. O B quadrado, ele vale NC. Então, eu vou colocar N vezes C. N vezes C. Agora, o H ao quadrado, ele vale M vezes N. Então, eu vou colocar M vezes N. E aí eu cheguei numa coisa que não vai resolver nada, tá? Eu vou explicar por quê. Mas é assim mesmo. Eu estou fazendo aqui na raça, então isso aqui não vai resolver nada. Mas é importante que você chegue e fale, por que não vai dar nada? Olha só, eu vou chegar numa coisa verdadeira, mas que não vai me provar. Eu vou ter que usar o tal do M mais N é igual a C, porque M mais N vale C. Eu não fiz isso ainda, então eu vou ter que acabar usando aqui. Mas vamos lá. M vezes C é igual a N vezes C. O H quadrado é M vezes N. E o C quadrado, eu não tenho nenhuma relação com C quadrado, então eu vou continuar com C quadrado aqui. Olha que interessante, ó. C vezes C é C quadrado. M com M é como eu posso cortar, porque é tudo multiplicação, e o N eu posso cortar.
O que eu cheguei? Eu cheguei que C quadrado é igual a C quadrado. Isso é verdade. Que ótimo, quer dizer que tudo isso aqui está certo, mas isso você não chegou em nenhuma forma, você não chegou em nenhuma relação. Ok, não serve para nada, mas mostra que você está certo. Tá? Beleza. Então, pessoal, eu vou agora demonstrar o Teorema de Pitágoras fazendo isso que eu estou falando com vocês. E aí vocês vão me ajudar. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, que eu não quero apagar o desenho. E aí a gente encerra esse assunto aí. Eu queria encerrar antes, 12:30, mas tudo bem. Foi legal isso. Foi legal para vocês mostrarem, entenderem como funciona a matemática. A matemática funciona assim. Você sabe o que acontece e vai fazendo as contas. Professor, você fez de propósito? Não, eu não fiz de propósito, não. Eu percebi quando escrevi, mas eu não fiz. Então, vamos lá. Nós temos algumas relações que eu vou deixar aqui. A ao quadrado é igual a m vezes c. B quadrado é igual a m vezes c. H ao quadrado é igual a m vezes n. E A vezes B é igual a H vezes... A vezes B é igual a H vezes C. São essas quatro, tá? Então, vamos lá. N mais N é igual a C. M mais N vale a hipotenusa. Vocês concordam? Beleza. Eu vou isolar o M aqui e vou substituir nessa, tá? Melhor. Para vocês enxergarem isso. Mais fácil ainda. Eu vou adicionar, isso aqui se eu chamar de 1, se essa aqui eu chamar de 2, se essa aqui eu chamar de 3, se essa aqui eu chamar de 4, eu vou adicionar 1 com 2. Quando eu adicionar... Não, tudo bem, isso aqui é verdade. Isso aqui é M mais N é igual a C. Eu vou adicionar a 1, a equação 1, com a 2. Eu vou adicionar. Como assim? A ao quadrado mais B quadrado vai ficar A ao quadrado mais o B quadrado igual... Que assim, o que está acontecendo? Ó, eu sei que A ao quadrado é igual a M vezes C. Por exemplo, 5 é igual a 5. E aí eu sei que B quadrado é igual a N vezes C. Por exemplo, 3 igual a 3. Se eu adicionar, vocês concordam que vai ser igual? 5 mais 3 é igual a 5 mais 3? 8 é igual a 8? Vocês concordam que fica igual? Então, é o que a gente está fazendo. Nós vamos adicionar as duas, que eu sei que a igualdade continua. A quadrado mais B quadrado é o primeiro cara da esquerda. Agora eu vou adicionar a direita. Como que vai ficar a direita? M vezes C mais quem que está faltando? NC. É isso. Eu sei que isso é igualdade. Existe uma coisa que a gente fala que é o fator comum. E aí nós podemos colocar em evidência. Se vocês não souberem isso, eu explico para vocês, tá? Não se preocupem, não. Mas o C aqui, ele é um fator comum, eu posso colocar em evidência. Então, isso aqui fica A ao quadrado mais B quadrado é igual a C em evidência. Aqui vai ficar M mais N. Pessoal, se vocês não entenderem isso, eu vou explicar para vocês, não se preocupem. Mas isso aqui é o que a gente chama de fator comum em evidência. Se a gente fizer a distributiva, volta para cá. C vezes M dá MC, C vezes N dá MC. CM é a mesma coisa que MC. Aqui apareceu M mais N. M mais N não vale C? Então, eu posso substituir. Então, vamos ficar com A ao quadrado mais B quadrado é igual a C vezes C. M mais N vale C. Só que C vezes C é C ao... Oba! Chegamos no que a gente chama de teorema de Pitágoras. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Que antes de Cristo os caras já sabiam isso daí, é verdade. Mas não desse jeito. Desse jeito avançou por causa das letras, né? Foi século XIII, provavelmente. Eles colocavam um número aleatório de então resolver. Não, o teorema de Pitágoras é o seguinte, ó. 4, 5, aqui é 3, mas eu vou chamar de x. Aí você precisa encontrar o x aí. Basicamente é isso. Como vocês vão encontrar o x? Utilizando o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? X ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25.
Se é mais, eu passo para cá como? Menos. X ao quadrado é igual a 25 menos 16. 25 menos 16 é 9. Então, tá ao quadrado eu tiro a raiz, mais ou menos raiz de 9. Então, o x é mais ou menos 3. Só que, como é um problema de geometria, o menos 3 não convém. A gente fica sempre com valor positivo. Então, x é igual a 3. Tá, pessoal? Basicamente, é assim que a gente vai aplicar. Eu já fiz isso numa última aula, por isso que eu fiz mais rapidinho aqui. Só para... O meu objetivo era chegar nisso aqui, tá? Eu sei que demorou mais de meia hora, talvez, mas assim... ficar só passando fórmula para vocês, olha, assim, 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 parece que a matemática é um monte de fórmula que você tem que decorar e usar. Mas a matemática ela não é fórmula, a matemática é linda pra caramba, meu. A matemática são essas demonstrações. É sério, o negócio é muito louco. Se você parar para pensar. Todas essas formas, falar isso, usa isso, tem uma explicação por trás. Isso que é o legal da matemática. É justamente você ir em busca de como o cara descobriu que é essa fórmula. Eu fiz um espaço reflexivo com vocês aqui. Só que agora eu vou jogar algumas fórmulas por causa do nosso tempo. E aí, se vocês quiserem, como eu tenho um canal do YouTube lá, eu faço as demonstrações lá e quem quiser assistir, assiste. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou falar agora da lei dos senos, lei dos cossenos, tá? E trigonometria. Vamos lá. Vai ter tabelinha. Só que como a tabelinha eu sei que vocês já cantaram, eu vou deixar para... Vamos lá. Isso. Isso, muito bem. Me falaram que tem 2 professores que gostam bastante de cantar. Eu vou pedir para eles cantarem, se já não cantaram, porque eles são melhores, a voz deles são eloquentes, são bons. Né? Eu não consigo cantar. Ó, trigonometria. Primeiro, eu vou deixar gravado, mas o correto seria trigonometria no triângulo retângulo, porque o que eu vou falar aqui é para o triângulo retângulo. Mas eu não vou escrever, só falei, que a gente vai adiantar um pouquinho aqui. Pessoal, triângulo retângulo é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo, ó, eu posso chamar de alfa, foi a sua pergunta, né? Por que alfa? Sei lá, porque eu estou escolhendo, mas você pode mudar. Vamos mudar? Vamos chamar de quê? Teta. Tudo bem. Teta. Teta. Você tem que colocar letras gregas. Não é porque estou obrigado, mas fica chato você colocar X. Porque X a gente costuma usar para as medidas dos lados. Tá? Então, teta. Aqui você pode chamar de gama, vai. São as letras gregas, né? Mais comuns. Alfa, beta, gama, teta. São essas 4 mais comuns para ângulo. É como se fosse o A, B, C. Esse aqui não é o D. Vamos para frente. No alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Esse aqui é a primeira letra do alfabeto grego. Essa é a segunda, essa é a terceira. Então, essa aqui é a... Não é a quarta. É lá para frente. Se você pegar lá, você vai ver. Está lá no meio. Beleza. Aí, pessoal, você já sabe. Se aqui for C, se aqui for A, se aqui for B... Não tem a relação de Pitágoras, a gente pode aplicar Pitágoras, mas tem uma coisa que a gente chama de trigonometria no triângulo retângulo, que é o seguinte. Se esse ângulo for, por exemplo, de 40 graus, isso se descobriu também lá na Grécia, mas inicialmente, foi a sua pergunta, foi experimentalmente, foi resolvendo problemas. Então, você tem um triângulo com um ângulo de 90 graus, pequenininho. Mas tem um triângulo maior, mas o ângulo dele também é 90 graus. Eu quero dizer o seguinte, tem um outro triângulo. Só que o ângulo aqui é o mesmo, tá? No final das contas, existe a semelhança de triângulos, porque se esse ângulo é 90 e aqui é teta, se aqui é 90 e aqui é teta, eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, quer dizer que existe a proporcionalidade aqui. Então, eles perceberam que se você pegar o A e dividir por C, vai ser a mesma coisa de pegar esse segmento e dividir pela hipotenusa. Eles perceberam isso.
E aí eles ficaram utilizando isso. Aí alguém depois deu o nome de seno, que tem a ver com corda. Seno é uma tradução latina de corda. Mas, de qualquer coisa, é importante que vocês saibam que agora a formalização é o seguinte, ó. Isso aqui a gente chama de cateto, vocês já sabem, isso aqui também a gente chama de cateto. O lado oposto da hipotenusa a gente chama de... O lado oposto ao ângulo... O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. Tudo bem. Eu falei errado, vocês mesmo assim já sabiam e aí veio falar. O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Só que agora um vai se chamar cateto oposto. E esse cateto oposto é cateto oposto, e o outro é adjacente. Mas o que é o oposto? O oposto é o oposto ao ângulo. Então, assim, ó, se eu olhar para esse ângulo θ aqui, esse cara aqui é o meu cateto oposto. Só que ele é oposto a esse ângulo, a θ. Vocês estão entendendo? Aqui está o θ. Ele não é cateto oposto? Então, ele é cateto oposto, mas ele é cateto oposto a esse ângulo. O que sobra o putz, né? Ele acha que isso, ele escutou vocês cantando música, aí já começou. Né? Que é a tal da 1, 2, 3, 3, 2, 1 que vocês cantaram aí. A gente vai fazer aqui, mas vai ser rápido, que eu quero falar da lei dos senos, lei dos cossenos. Vamos. Então, assim, ó, cateto oposto, cateto adjacente. Cateto adjacente é porque é adjacente com esse ângulo. Adjacente é vizinho, está do lado aqui, né? Então, é isso o nome. Mas é assim que a gente dá o nome, cateto oposto, cateto adjacente. Eu não... Se o ângulo fosse ali em cima, Isso, boa pergunta. Isso, perfeito. Se agora a gente está nesse triângulo aqui, tá, pessoal? E eu estou olhando para o ângulo gama. Aqui não vai mudar. Isso aqui vai continuar sendo a minha hipotenusa. Aqui continua sendo cateto, porque isso não muda, e aqui continua sendo cateto, isso não muda. Só que agora, se você estiver olhando para esse ângulo, vocês concordam que o cateto oposto agora vai ser esse cara? Então, esse segmento que é o cateto oposto. É cateto oposto a gama. Estão entendendo? E o que sobra é o cateto adjacente. Adjacente a gama também, a gente não costuma escrever. Então, é isso que é cateto oposto. Que às vezes o pessoal fala, professor, eu não sei qual é o cateto oposto, porque às vezes é esse, depois é esse. Não, é cateto oposto ao... O que determina os catetos é o ângulo. Isso, ao ângulo. E quando eles apresentam mais de 2 ângulos, os 3 ângulos? O de 90 graus você não vai usar. Então, você vai ficar só com esses dois. Porque isso é uma trigonometria no triângulo retângulo e a gente utiliza só com relação aos ângulos agudos. Eu não falei isso, esqueci. Então, a gente, por exemplo, aqui, apresentei os dois. Eu vou falar a sua pergunta agora. Ó, então, tem umas razões. As razões são essas, ó. Seno. Eu não vou escrever, porque não tem muito espaço, então eu vou já colocar como a gente escreve de forma simplificada. Seno, a gente escreve sem. Aí tem aluno que não coloca ângulo. O que é o seno? Ele fala que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ele escreve assim. Ele não coloca um ângulo aqui. E está errado. Seno, só seno, não é nada. Tem que ser seno de um ângulo. Fala seno. Fala seno. Não disse nada. É seno de um ângulo. Então, seno do ângulo θ. Ó, coloquei um ângulo. Ó, a sua pergunta, tá? Quem seria seno do θ? Seno do ângulo θ? É uma divisão, é uma razão. Por isso que a gente chama de razão trigonométrica. É o cateto oposto a θ dividido pela hipotenusa. Se vocês olharem aqui, quem que é o cateto oposto a θ? É o A. E aí a gente vai dividir pela hipotenusa. A hipotenusa é quem? C. Então, seria A dividido por C. Seria isso. Agora, a sua pergunta. Se fosse seno de gama, que é o de cima, que foi o que você falou, e quando tem os triângulos? Então, a gente sempre vai aplicar dos ângulos agudos aqui.
Se fosse desse ângulo, a gente é A sobre C. Agora, e se for seno de gama, o que, que vai ser? Vou escrever a mesma coisa, mas esse cateto oposto é cateto oposto a gama. Então, quem é o cateto oposto aqui ao gama? É o B. Então, vai ficar B dividido por C. Mudou. Você entendeu? Então, para a gente encerrar, vamos falar do cosseno também, da tangente, que é importante. São 3, tá? Aí você pode perguntar, mas qual que é o uso? Aí depende do exercício, porque a ideia é você vai ter números aqui. Vamos supor que você tem o valor da hipotenusa, então você vai usar uma razão trigonométrica que trabalhe com hipotenusa, ou seno ou cosseno, porque o cosseno é o seguinte. Vamos lá. Para encerrar aqui, tá, pessoal? Eu sei que, se não entenderam, pergunta, até eu vou um pouquinho mais rápido. O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem seria para a gente o cosseno de θ? Vocês conseguem falar para mim? Vamos lá. Então, é B sobre C. Isso, B sobre C. Pode falar, Juan. Disseram que a caneta vermelha tá ruim para enxergar. Ah, beleza. Eu vou colocar só em preto aqui mesmo. Eu vou deixar até como exercício para quem não enxergou aí. Está aqui seno. Não. Vou fazer isso, não é sacanagem. É sacanagem. Então, o que está escrito aqui é o seguinte. Seno de gama é o cateto oposto à gama dividido pela hipotenusa. E aqui poderia ser o exercício. Aí vocês identificam aí. Mas tá fácil. Não, vou responder. Cateto oposto é B e por C. Beleza. Isso é mal de matemática. Quer ficar lá fazendo. Quem seria, agora é vocês que vão falar, cosseno de gama. Quem seria? Aqui não muda, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é, gente? Isso, ó. Como você faz? Bom, agora a gente bate o olho e já sabe, mas quando eu estava começando a aprender, eu identificava a hipotenusa primeiro, porque a hipotenusa nunca muda. A hipotenusa sempre é o oposto ao 90. Aí você identifica o oposto. Se o gama está aqui, o oposto é B. Então, o que sobrou aqui é o adjacente. Mas a palavra adjacente é que tem vizinho, ele ajuda para formar o ângulo. Ele é vizinho. Tá? Os dois aqui, né? E se tiver outra pessoa, bom, ela está adjacente a ele adjacente a ela, é vizinho, do lado. Então, eu queria um do meio. Ele é adjacente a você e ele é adjacente a ela. É o vizinho aí, tá? Então, esse é o cateto adjacente, porque ele é vizinho, ele forma o ângulo. Esse aqui não é adjacente, porque ele não faz parte do ângulo lá. Tá? Então, o cateto adjacente aqui seria quem? A dividido por C. Perfeito. Então, pessoal, a gente costuma fazer isso aqui. Ó. Não vou falar da tangente, tá? Mas a gente costuma fazer, ó, só catoa. Vocês já ouviram isso? Só catoa. Ah, que bom. Porque isso ajuda. E foi um aluno que me passou isso. Hein? Ele disse que isso aqui é seno. Seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, pessoal, isso aqui significa tangente, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a nossa tangente de um ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a famosa coca. Então, o aluno falou para mim que o só catoa, ele não esqueceu nunca com só catoa. Você está entendendo? Aqui acabou, tá, pessoal? Em geral, você usa os valores do seno, tem uma tabela. Por exemplo, seno de 30 graus, aí você sabe. Seno de 45 graus, aí você sabe. Seno de 15 graus, dá até para calcular.
mas inicialmente, dependendo do... Seno de 15 graus, ele vai te dar o valor. É que tem alguns senos que dá para calcular. Enfim, eu vou comentar com vocês. Mas tem alguns senos que não dá. Por exemplo, seno de 3 graus, seno de 5 graus. Aí eles vão te dar uma tabela. Eles vão falar assim, ó, use para o seno de 5 graus igual a tanto. Tá? Eles dão esses valores. Só que tem um problema aí. Só para... No vestibular, eles não dão a tabela dos notáveis, eles não dão. Então, existem alguns ângulos que são conhecidos, chamados de ângulos notáveis. Pessoal, eu acho que vocês já sabem isso, né? Mas eles vêm de onde? Você sabe de onde eles vêm? Isso aqui é um quadrado, tá? O quadrado tem todos os lados com a mesma medida. E todos os ângulos iguais, retos. L, tá? Aí você traça a diagonal do quadrado. Quando você traça a diagonal do quadrado, esse ângulo aqui é de 45 graus e esse ângulo aqui também é de 45 graus. Então, esse 45 graus é um ângulo notável, que ele vem desse quadrado aí. E aí nós temos também um triângulo equilátero, tá? E um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, L. E todos os ângulos são iguais também. Então, 60 graus, 60 graus, 60 graus, tudo 60. Aí você traça a altura do triângulo equilátero. A altura eu vou chamar de H. E quando você traça a altura, esse ângulo aqui que foi dividido, ele também é bissetriz, ele divide o ângulo ao meio. Se era 60, aqui vai ficar 30. Você sabe, né, que 60 mais 30 dá 90. Então, assim, esses três ângulos que são formados daqui, ó, eles são chamados de ângulos notáveis. E, por causa disso, eles não vão te dar no vestibular o seno de 30 graus, cosseno de 30 graus, tangente de 30 graus, seno de 45 graus. Estão entendendo? Eles não vão te dar. E aí, daqui, tá, pessoal? Fazendo Pitágoras aqui, fazendo trigonometria, você chega na seguinte tabela. Você coloca seno, cosseno, tangente. E aí você coloca o seguinte, você coloca 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí vocês fazem o quê? Hã? A gente canta. Aí vocês cantam. Exatamente. Aí vocês fazem o quê? Cantam. Tudo bem. Tem várias músicas para isso, né? Eu concordo. Mas você coloca 1, 2, 3. Então você coloca 1, 2, 3. E depois 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aí você coloca tudo sobre 2. Então, tudo sobre 2. Perfeito. E aí vocês colocam raiz quadrada em cima. Não sei como vocês cantam. Raiz em cada um. Raiz em cada um. Só que raiz quadrada de 1 é 1. Então, você não precisa colocar raiz quadrada aqui, porque raiz quadrada de 1 é 1. Então, você vai ficar com raiz quadrada de 2. Não é exata, então você deixa assim. Você trabalha com raiz mesmo. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Beleza? Eu não falei, tá? Mas a tangente também pode ser... a tangente é diferente, Exato. Mas a tangente pode ser calculada fazendo seno dividido pelo cosseno. Então, se você faz 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2, você vai chegar nos valores. Então, por exemplo, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é um número dividido por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, eu sei que aqui vale 1. A tangente é o seno sobre o cosseno. Mas aí vocês sabem a musiquinha, vocês continuam, né? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Beleza, no final da aula, eu peço para ela vir aqui cantar para a gente. É claro. Sabe a música inteira? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Aí você me ensina, que eu não... Então, essa tabela,
vocês têm que saber, talvez vocês já sabiam, mas da onde surgiu? Ela surgiu daqui, tá, pessoal? Nesse triângulo aqui, quem seria a minha tangente? Tá? Só para vocês terem uma noção, nesse triângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo, ó, vou desenhar de novo. Aqui eu tenho 45 graus. Aqui é 90. Aqui é L, aqui é L. Quem que é a tangente de 45 graus? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Não é L dividido por L? Quem que é L dividido por L? É 1. Então, a tangente de 45 graus vale 1. Aí você fala, tá, mas e o seno? Esse cara aqui é a diagonal, que eu chamei de D. Mas se você faz Pitágoras, você chega em L raiz de 2. L raiz de 2. Então, se você fizer o seno de 45 graus, isso dá cateto oposto sobre hipotenusa. Isso dá L dividido por L raiz de 2. L dividido por L corta. Isso, pessoal, não tem espaço. Eu vou ficar colocando embaixo. Dá 1 sobre raiz de 2. Como tem raiz no denominador, você racionaliza, multiplicando por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, não é uma tabelinha que cantaram. Um matemático chegou e falou, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, é assim. Não, vem da onde? Vem do quadrado e do triângulo equilátero. Tá? Não estou criticando a música, não. Acho legal, é bacana. Eu só estou dizendo que as coisas vêm. Inclusive, eu acho que vocês têm que cantar mesmo na prova. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Termina a prova, fica cantando. Aí você fala, não, eu estou resolvendo. Mas aí você está atrapalhando os outros. 1, 2, entendeu? O importante é isso. Eliminar. Não. Faça isso não, que depois vem pior para você. Não, mas é isso, pessoal. Vai ter uma tabela, vem dali. Vocês podem fazer a demonstração. No caso D, eu não expliquei, mas é Pitágoras, é L raiz de 2. E o H é L raiz de 3 sobre 2, que também faz por Pitágoras, tá? Bom, beleza. Vocês já ouviram falar de lei dos senos e lei dos cossenos? Não. Então, nós vamos continuar com lei dos senos e lei dos cossenos. A teoria, né? Tem um monte de exercício de trigonometria do triângulo retângulo que eu vou pular, né? Tem na lista aí de vocês. Agora, a nossa trigonometria, continua o assunto trigonometria, mas é importante falar. A gente fez trigonometria no triângulo retângulo. Agora, trigonometria em triângulos quaisquer. Quaisquer. Pode ser um agudo, pode ser um obtusângulo, é trigonometria em triângulos quaisquer. Aí a gente tem aqui, por exemplo, ó, um triângulo. Não, melhor. Vai. Eu vou fazer. Pessoal, eu não vou demonstrar. Se vocês quiserem a demonstração, primeiro, já deve ter isso na internet, tanto no YouTube como na própria internet em site. Se vocês quiserem que eu faça, que eu tenho um canal lá, Matemática com Samuca, e costumo fazer vídeo quando o pessoal pede, eu mesmo já parei faz 2 semanas de fazer vídeo, porque ninguém mais pediu nada. Então, eu parei. Porque a ideia era fazer quando começou a pandemia para os meus alunos. Abri o canal na pandemia, em março, quando teve que fechar, e aí tinha que dar aula de algum jeito, e aí eu fiz o canal. Aí a maioria dos vídeos era privados e alguns eu comecei a fazer lá público. Então, assim, se vocês querem a demonstração, peçam que eu faço lá. É um prazer fazer lá. Só que eu costumo fazer quando querem, tá? Por isso que ele já está parado, por 2 semanas. Então, eu não vou demonstrar, mas existe um círculo, eu não sou muito bom em desenhar círculo, tá? Mas uma circunferência aqui, e aí você tem o centro dela aqui, chama de O, e eu vou desenhar um triângulo inscrito no círculo. Quando a gente fala inscrito, é que ele está dentro. O triângulo está inscrito na circunferência. Mas não é só colocar um triângulo aqui assim, não, e falar que está inscrito, não. O triângulo está inscrito quando os seus vértices aqui, ele pertencem à circunferência. Então, eles são pontos da circunferência. Aí ele está inscrito. Estão entendendo? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar esse cara de A, esse cara de B,
esse cara de C, aqui vai ser o A, que é o vértice, aqui vai ser o C, que é o vértice, aqui vai ser o B, que é o vértice, tá? A circunferência, eu sei que não dá para enxergar aqui, tá, pessoal? Mas para não ficar muito... tá em vermelho, um segmento de OC, que é o raio. Eu vou colocar a letra R grande, tá? Pessoal aí que não... É um R grande, que é o raio. Isso é o raio do círculo, ou da circunferência. Vocês sabem o que é raio? Raio é a distância do centro da circunferência até um ponto nela. Isso é o raio. Na verdade, o raio vem da definição. Circunferência começa com um ponto. Não dá para enxergar, não. Começa com um ponto. A coisa começa com um ponto. Aí você fala, circunferência é o conjunto de pontos que equidistam quer dizer que tem a mesma distância de uma medida dada. Então, desse ponto até aqui, tem uma medida. Aí, desse ponto até aqui, tem a mesma medida. Desse ponto até aqui, tem a mesma medida. Então, circunferência é o conjunto de pontos que equidistam uma distância igual aí do centro. Aí, essa distância, a gente chama de raio. Então, isso que é o raio. É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Aí o raio da roda da bicicleta. Isso, vem também, é o raio da roda da bicicleta. Então, você tem lá o pneu, né? E aí você tem vários, né? E tudo isso aqui é o raio. Estão entendendo? E o diâmetro, a gente fala que são dois raios porque o diâmetro é uma corda que contém... Corda é qualquer dois pontos da circunferência. Você toma um ponto aqui, toma outro ponto aqui e traça um segmento. Isso é uma corda. Você pega dois pontos da circunferência e traça um segmento, isso é uma corda. Quando essa corda passar pelo centro, a gente fala que isso é o diâmetro. O diâmetro é a maior corda na circunferência. E ela vai acabar tendo dois raios. Tá? Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. 2R. Tudo bem? Beleza. Bom, isso vocês já sabiam, né? Agora, partindo daqui, pessoal, partindo disso, tem uma relação que a gente chama de lei dos senos. Eu não vou demonstrar, hein, pessoal, por causa do tempo. E porque vocês quase me bateram na demonstração do Pitágoras. Eu senti isso. Então, como eu não quero apanhar, eu vou me resguardar aqui. Só que eu posso demonstrar separado. É brincadeira, viu? É por causa do tempo mesmo. Vocês são os melhores do Brasil. Então, pessoal, é bem fácil isso aqui, ó. A lei dos senos diz o seguinte, ó, que o A, que é a medida do segmento BC, ele está para o seno do seu ângulo oposto. Isso aqui eu vou chamar, como eu não coloquei alfa, nem beta, nem nada, eu vou falar relativo ao vértice A. Então, a gente diz assim, ó, o A, que é a medida desse segmento, está para o seno do vértice A, do seu ângulo oposto. Assim como o B, quem seria o B aqui? É esse cara, a medida do segmento AC. Ele está para o seno do seu vértice oposto. Então, ele está para o seno do seu vértice B. Estão entendendo? Isso é outra forma, né? É um teorema, a gente chama de lei dos senos. Por que lei dos senos? A gente só vai trabalhar com senos. Assim como o C está para o seno do vértice C. O seno está para o seno do vértice C. Está entendendo? Não, isso é a lei dos senos, acabou, mas ainda tem uma relação com o raio, não precisam se preocupar, mas às vezes isso ainda é igual a 2 vezes o valor do raio. Como assim? Como assim? Quando você faz o A e divide pelo seno do A, o número mesmo, seno do A é um número. Você pega a medida do A e divide pelo seno do A, isso vai dar um número. Esse número é o valor de 2R, é o diâmetro da circunferência. Mas, em geral, a gente não usa isso, só usa se tiver circunferência na história. Sempre dá para usar isso. As 4, são 4 coisinhas aqui. Mas a gente escolhe 2. Então, por exemplo, em geral, você usa A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Aí você trabalha com essas duas só. Proporção. Multiplica em cruz. Está entendendo?
Esqueceu essas duas. Trabalhou só com essa e com essa. Não tem problema. Isso aqui você nunca vai usar. Apareceu uma circunferência na história e volta aí você provavelmente pode usar. Às vezes eles pedem um raio da circunferência. Então, vocês usam isso com isso. Então, vocês vão trabalhando aí. Isso é a lei dos senos. Vocês já aprenderam lei de Snell em física? Então, ali é complicado falar, porque tem umas coisas antes, mas ali é uma lei dos senos embutida ali, que é o índice de refração vezes o seno de um ângulo, é igual ao índice da outra refração vezes o seno de outro ângulo. Tem o tal de multiplica em cruz aqui, ó. Lembra a lei de Snell, ó. A vezes o seno de um ângulo é igual a B vezes... Tem alguma coisa relacionada. Mas relação só, mas não tem nada a ver a demonstração. A demonstração da lei de Snell você usa cálculo diferencial, é matéria que está no ensino superior. Inclusive, no meu canal eu tenho lá a demonstração dessa lei de Snell. Mas estou falando que lembra, os alunos costumam lembrar a lei dos senos com a lei de Snell. Por isso que eu estou falando, mas não tem nada... Bom, é isso aí. Agora vamos falar da lei dos cossenos. Aí a gente encerra o assunto de trigonometria. Trigonometria Isso aqui é em triângulo, né? É tipo uma geometria. Só que tem uma trigonometria usando função. Aí isso aí quem vai passar para vocês vai ser o professor Alessandro, tá? Eu vou parar aqui na lei dos cossenos com relação à trigonometria. Então, vamos lá. Lei dos senos, lei dos cossenos. Seria interessante demonstrar aqui também, mas aqui, ó, eu vou dar um ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de alfa. Esse vértice vai ser A. Aqui eu vou chamar de Azinho. Aqui eu vou chamar de Bzinho. E aqui eu vou chamar de Czinho. Tá? A lei dos cossenos. Bom, se lei dos senos só apareceu seno, lei dos cossenos só vai aparecer cosseno aqui, certo? Será? Mas não vai ser a mesma coisa. Ali você vai, se você, aqui é tudo igualdade. Você escolhe duas. Então vamos supor que você escolheu essas duas primeiras. Então você vai trabalhar com seno e com seno só. São dois senos, né? Aqui não, aqui só vai aparecer um cosseno. Então aqui é bem tranquilo. É um Pitágoras grande, é um Pitágoras. É um Pitágoras grande. Ele diz o seguinte, ó. Olha para o ângulo, tem esse ângulo aqui. Então a gente vai olhar para o seu lado oposto ao ângulo, que é A. É A. Então ele vai fazer assim, ó. A ao quadrado é igual. Esquece o A agora. Esquece o A. Você só vai trabalhar com B e com C. Esquece o A. Não existe mais o A. Depois que você isolou ele aqui. Vai ser B ao quadrado mais o C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo. Entendi. Sim. Acabou. Tranquilo. Ó, o ângulo está aqui. Olha para o lado oposto. A ao quadrado, põe aqui. Aí agora esquece o A. Aí não tem o B e o C? B quadrado mais C quadrado. Menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de alfa. É tranquilo. É um Pitágoras, porque se esse ângulo for de 90 graus, vai ficar o teorema de Pitágoras. Isso aqui some, né? Porque o cosseno de 90 é zero. Isso aqui some. Então, é um Pitágoras maior, hein? É um Pitágoras grande. Digamos que é uma piada infame, eu parei de falar, né? Mas é fogo. Eu parei de falar e vou voltar aqui, mas não faz sentido, né? Mas eu falava que é um teorema de Pitágoras com uma coisa a mais. Vocês concordam? Isso aqui é o Pitágoras, A ao quadrado igual a B quadrado, C quadrado. Então é só lembrar do Ronaldo Fenômeno, que ele chegou no Brasil, ele saiu com 2 mulheres, aí quando ele foi ver lá, tinha uma coisa a mais. Então, o teorema de Pitágoras... Então, a lei dos cossenos é só lembrar do fenômeno. É o Pitágoras com uma coisa a mais. É isso. É muito feio. Nunca mais na vida eu vou falar isso, porque está gravado e vai ficar para tudo. Nunca mais na vida eu vou falar isso. Eu prometo para vocês. Eu tenho vergonha disso. Um dia um aluno falou, professor, você não pode falar isso. Eu sou corintiano. Estou piorando. Não, mas eu acho o Ronaldo Fenômeno o melhor jogador que passou pelo Corinthians. Eu gosto dele. Vocês querem a demonstração ou não precisam? Por favor. Precisa? Se quiser.
Vamos lá. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Vamos lá, vai. Vamos lá. É porque vocês se assustaram com isso. Não é para se assustar, não. Ó. Vamos traçar a altura aqui, ó. Galera, olha que tranquilo, ó. Aqui está o H, ó. Altura. Esse segmento aqui eu vou chamar de M, tá? O que sobrou aqui eu vou chamar de N. Então, o que eu fiz? Eu tracei a altura. Tudo bem? Como que seria aqui, ó? Quando eu tracei a altura, vocês... Ó, lembrando, a altura sempre forma ângulo de 90. Se eu traçar a altura aqui, quem seria o cosseno de alfa? Quem seria? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é o cosseno de alfa aqui? É nesse triângulo. Pessoal, trigonometria no triângulo retângulo é só quando o ângulo é de 90 graus. Então, quando eu falo cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, eu estou me referindo a esse triângulo pequeno. Porque quando eu traço a altura, eu obtive esse outro triângulo da esquerda que é retângulo. Estão entendendo? Beleza. Galerinha, quem que é o cateto adjacente? É o M. E a hipotenusa? C. Então, o cosseno de alfa é igual ao o M dividido por C. Se você colocar sobre 1 e multiplicar em cruz, o M vai ficar igual, porque aqui ó, você pode colocar sobre 1. M vezes 1 é M. Vai ficar C vezes o cosseno. C vezes o cosseno de alfa. Faz isso aqui. Tudo bem? E a gente guarda aí. Isso, está aparecendo aqui já, né? Isso, está aparecendo. A gente pode aplicar o quê? Pode aplicar o teorema de Pitágoras, né? Onde que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras? Tanto no triângulo da esquerda como no triângulo da direita. Eu não sei qual que vai ser, então eu vou fazer os dois. Acabou o microfone. Acabou por causa de bateria? Provavelmente. Então, eu acho que era para acabar a aula mesmo. Ela até ficou no celular por 25 minutos, que eu contei, quando ela começou a mexer. O pessoal já começou a desanimar. Então, é porque o negócio já está na hora de acabar. São 2 horas. São 2 horas de matemática. Sim. Quando a gente dá aula disso, geralmente é um mês de trigonometria, e isso aqui eu estou falando em 2 aulas. Então, eu sei que é um pouco pesado, mas faz parte do... Foi? Ah, aí foi. Você quer substituir? Pode ser. Vou sentar aqui. É bom. Posição de cara. O que a gente está falando? Não, substituir para... 1h21, né? Falta 10 minutos. Eu não queria nem demonstrar. Bom, alô. Eu preciso... Bom, pessoal, eu vou terminar aqui e a gente acaba a aula, tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho que voltar, perdão. Bom, pessoal, depois desse mico que eu achei que dava para falar com o negócio na mão, né? Então, vamos lá. Um falou que dava para ver aqui, né? Mas beleza. O que eu falei é que eu vou aplicar Pitágoras aqui na esquerda. Ó. Então, vamos lá. H ao quadrado mais... Teorema de Pitágoras. H ao quadrado mais M ao quadrado é igual ao quê? C ao quadrado. Tudo bem. Isso é um Pitágoras. Pode ser que eu nem use, tá? Pela minha experiência, eu já percebi que eu não vou usar. Eu estou fazendo aqui como se fosse uma coisa. Eu não sei se vai usar, mas eu sei que isso é verdade. É o teorema de Pitágoras. Mas eu vou agora usar o Pitágoras no da direita. Tá? Tudo bem? Então, como vai ficar? H ao quadrado mais N ao quadrado é igual a ao quadrado. Opa, isso eu acho que vai ser legal para usar. Eu acho. Porque tem A quadrado aqui, tem A quadrado aqui, né? Então, eu acho que ficou melhor. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar substituir os valores. Por exemplo... Não, eu acho que dá para usar os dois. Então, é complicado, dá para fazer de uns dois jeitos, eu estou achando. Chega lá, chega no A igual a A, né? Mas olha que interessante, ó. H ao quadrado
aparece nas duas, então eu posso trabalhar com as duas. E o M, que aparece aqui, eu posso substituir por C cosseno alfa, percebe? Então, a ideia é ir fazendo substituições. Vamos lá. Vamos pensar, vamos tentar chegar aqui, ó. Vocês têm alguma sugestão? Não? Eu também não. Então, como eu também não tenho, eu vou chutar. Como que eu vou chutar? Eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar, primeiro, M mais N vale A, vocês concordam? M mais N vale A. Então, no lugar do N, eu vou isolar o N para substituir aqui, ó. O meu N, ele é A. Se aqui é mais M, vem para cá, fica menos M. Então, fica A menos M. Beleza. Então, no lugar, deixa eu chamar isso aqui de 1, chamar isso aqui de 2. Eu vou substituir, no lugar daquele N, eu vou substituir essa expressão aqui, ó. Eu só vou colocar o contrário para ficar igual, porque tanto faz. Se isso é igual a A ao quadrado, quer dizer que A ao quadrado é igual a isso. H quadrado mais N quadrado. No lugar do N, eu vou colocar A menos N, tá, pessoal? No lugar do N, eu vou colocar A menos N. E eu não sei se vai dar certo, é um chute. Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais o N, que é A menos N. Então, A menos N ao quadrado. Estão entendendo? Isso é um produto notável, vocês lembram disso? A menos M ao quadrado é A menos M que multiplica A menos M. Aí você pode fazer distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes o menos M dá menos AM. Menos M vezes A dá menos MA, que é a mesma coisa que a M. MA é melhor, tá? Porque a gente costuma... Bom, tanto faz. MA, MA. E menos M vezes o menos M dá mais M ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui eu tenho A ao quadrado igual a H ao quadrado mais A menos M ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, porque menos MA com menos MA dá menos 2MA, mais quadrado do segundo, que é o M quadrado. Tudo bem? Com essa expressão aqui. Beleza? Tudo bem ou não, pessoal? Ótimo. Beleza. Aí o que acontece? A quadrado tem aqui, cancela com A quadrado tem aqui. Beleza? E aí nós ficamos com 0 igual a H ao quadrado menos esse 2M vezes A mais o M ao quadrado. Puxa vida, hein? Não, até que dá ainda para trabalhar ali. Mas o outro lado provavelmente seria mais fácil. Como seria mais fácil? Eu acho que... Não, até que daria, mas eu acho que a gente... não. Alguém falou que a gente não chegou em nada. Daria ainda, daria para no lugar do... Daria para consertar. No lugar do H quadrado mais M quadrado, eu posso chamar por C quadrado. Por exemplo, H quadrado mais M quadrado. Vocês concordam que apareceu H quadrado mais M quadrado aqui? Usando a 1, aqui deve ser quadrado. Então, vamos lá. Eu sei que 0 é igual a C ao quadrado menos 2 vezes M vezes A. Tudo bem? Beleza. Pessoal, tem erro aqui. Poxa, por que vocês não me falaram? Ela confirmou. Não pode ser A e A. Aqui é A e aqui é A. Não pode ser a mesma letra. Por que não pode ser a mesma letra? Porque se é a mesma letra, eu estou supondo que tem a mesma medida. Isso aqui é B. Vocês concordam ou não? É B. Então, a gente quer fazer rápido? Então, vamos lá. Então, tudo está certo. Ó. M quadrado mais H quadrado é igual a C quadrado. H quadrado mais N quadrado é igual a A quadrado. Só que M mais N é igual a quanto? É igual a B. Beleza. Então, isso aqui é o quê? B. Então, quando eu substituir aqui, ó, aqui vai ficar B. Então, isso não vai cancelar, né? Porque
Cancelou porque era igual, mas não é igual. Então, aqui é A ao quadrado, B ao quadrado é B quadrado, menos 2M o quê? B. Beleza. Aí aqui é? É bom fazer assim, porque é assim que é matemática. Matemática a gente erra e conserta. É um negócio assim. Beleza, então aqui é A quadrado. Só que H quadrado mais M quadrado, a gente já sabe que é C quadrado, porque eu estou utilizando a 1, vocês estão entendendo? Isso, aqui é A quadrado. E aqui é B. Só que aí eu posso colocar no lugar do M o valor do C. Vocês estão entendendo? Está faltando o B aqui, ó. O B quadrado que eu cancelei. Então, vamos lá. Está feito já, viu? Está bem mais fácil do que eu pensei. H quadrado mais B quadrado, menos 2M vezes B, mais M ao quadrado. Então, o B quadrado está aqui, eu vou vir para cá. O H quadrado com M quadrado, a gente sabe que vale, usando 1, C quadrado, menos 2 vezes o B, vezes o M. Só que o M a gente sabe que é C cosseno alfa. C cosseno alfa. Então tá feito aí, tá, pessoal? Tranquilo? Não? É que eu me enrolei, né? Eu me enrolei porque eu tinha colocado a IA, mas não é a IA, é a B e A. Aí eu não teria enrolado. Seria mais fácil se eu tivesse acertado de primeiro. Mas é importante isso, essa negociação. A gente vai parar ela aqui, tá, pessoal? Mas não se preocupem. O problema é que eu fiz com triângulo acutângulo. O certo seria fazer para o obtusângulo também, mas a fórmula continua sendo verdadeira, tá? Bom, a gente vai aí. Não dá para fazer todos os exercícios da lista, porque eu não falei de área, de figuras planas e nem de geometria espacial, que eu achei que eu ia falar. Então, eu vou fazer uma lista extra e passar para vocês, tá? Não sei se... eu vou passar, vou mandar lá para vocês. Tá bom? Os exercícios extras. É isso. Muito obrigado e até a próxima.